Boa noite, Oitava Jovem, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um culto. Espero que vocês estejam aí famintos por Jesus para receber mais uma porção daquilo que Ele tem disponível para nós hoje aqui. Hoje nós vamos falar sobre a glória de Deus em nós. Um dos textos que eu amo muito da Bíblia é Jesus orando por nós em João capítulo 17, onde ele clama ao Pai pelos seus, falando: Pai, que o Senhor compartilhe a glória que é minha com os meus. Que o Senhor possa distribuir a minha glória com aqueles que o Senhor me deu. Cara, esse texto mexe muito comigo, porque Jesus clamando, pedindo ao Pai que compartilhasse aquilo que era dele conosco, que não somos merecedores de nada disso. Que você hoje possa ter a certeza de que o Pai, Jesus, escolheu você para compartilhar a glória dele. E hoje você vai ter mais uma porção dessa glória aqui no culto da Oitava Jovem. E que você possa ser um instrumento para que outras pessoas tenham encontro com a glória de Deus. Sabe, quando nós temos um encontro com essa glória, isso precisa nos motivar, isso precisa nos fazer amar o nosso próximo, precisa nos fazer evangelizar e pregar o evangelho. E uma das diversas formas que nós temos hoje é através da internet. E hoje você pode compartilhar esse link para os seus familiares, para os seus amigos ou para alguém que Deus tocou no seu coração agora. Que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo e possa fluir e deixar que Ele flua sobre a sua vida, ter um encontro com a glória e ser um instrumento para que outras pessoas tenham esse encontro com essa glória. Porque hoje, no tempo que nós estamos vivendo de pandemia, onde muitos estão tristes, onde muitos estão se sentindo sozinhos, onde muitos estão sedentos por algo, essa glória pode saciar e você pode ser novamente esse instrumento para que outras pessoas possam ser renovadas e transformadas. Então que você possa estar sensível, possa estar disponível para o Espírito Santo. Então vamos orar agora, clamando ao Pai por esse momento. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado porque um dia Jesus orou por nós, clamando que o Senhor compartilhasse a glória que era dele conosco. Pai, então em nome de Jesus nós clamamos isso ao Senhor hoje, que hoje aqui nesse culto o Senhor possa liberar novamente mais uma porção dessa glória, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos estar disponíveis e sensíveis ao Senhor, que nós possamos ter mais um encontro e que nós possamos ser um instrumento para que outras pessoas tenham esse encontro. Que o culto de hoje possa ser um culto maravilhoso, que o Senhor toque nossos corações e que todos nós possamos sair aqui transformados e mudados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Oitava Jovem. Deus abençoe e um ótimo culto para nós. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há outro como tu.
Jesus. Oh, não me deixarás jamais. Tu 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 és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom.
busquei, mas nada preencheu-me. Corações tão vazios, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Na luto em festa, na vergonha e glória, nas belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Boa noite, Oitava Jovem. Que coisa maravilhosa ter você hoje aqui participando desse culto conosco.
eu queria deixar uma mensagem para você, aquilo que Deus falou no meu coração ao longo dessa semana. E o resultado da mensagem de hoje começou quando eu fiz um aconselhamento com uma jovem aqui da nossa igreja. Ela compartilhou comigo que estava passando por momentos em que ela não conseguia dormir, vários e vários meses que ela não conseguia dormir, até que um dia ela se lembrou de algo que ela tinha feito, um filme que ela tinha assistido, e aquele filme que ela assistiu, uma série de filmes que ela assistiu, fez com que ela tivesse medo de dormir à noite. Ela começou a ter vários pesadelos. E um dia, então, se lembrando desse pesadelo, ela orou a Deus, pedindo para que Deus tirasse aquele filme da mente dela, e a partir daquela noite, essa jovem, que é aqui da oitava jovem, voltou a dormir de forma absolutamente tranquila. Na conversa que eu tive com ela, eu comentei com ela a respeito de que parece que em alguns momentos nós ficamos cegos, não enxergamos as coisas que fazemos. Ela não se lembrava daquele filme, não se lembrava do terror que aquele filme tinha provocado nela, e o resultado disso é que ela passou muitos meses tendo dificuldade de dormir, tendo pesadelos terríveis, indo até mesmo no psicólogo para ver qual era o problema que ela tinha, e nada resolvia o problema. Até que Deus a fez lembrar, trouxe à memória dela aquilo que tinha aberto uma porta no mundo espiritual para que a vida física dela fosse atingida. Então, depois dessa conversa, eu comecei a perceber que nós estamos vivendo um momento de uma grande cegueira espiritual, e eu quero falar com você a respeito disso. E o texto para a nossa meditação hoje vai ser o texto que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, quando Eliseu ele vai mostrar para o seu moço a visão dos carros de fogo e dos anjos. É nessa mensagem que nós vamos meditar nessa noite, por isso eu quero convidar você a se colocar de pé, onde quer que você esteja, vocês que estão presentes aqui, vocês que estão assistindo o culto online, eu queria que você se colocasse de pé. O texto, então, segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. Eu vou fazer a leitura parcial do texto, depois vou completar a história e depois eu vou trazer 5 lições práticas que nós podemos extrair desse texto, tá joia? A palavra de Deus começa dizendo o seguinte: segundo de Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria, preste atenção que é Síria, não é Assíria. Aqui é o rei da Síria, estava em guerra contra Israel. E um conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, e aqui é importante a gente entender que aqui já não é mais Geazi, Geazi tinha deixado de ser esse escudeiro, tinha deixado de ser esse aprendiz com Eliseu, nós não sabemos o nome desse jovem aqui. Então o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram para contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que te firas esta gente com cegueira. Eu quero dar um break aqui, quero esclarecer o que está acontecendo. A Síria e Israel viviam em pé de guerra, e aqui era mais um desses momentos de guerra. O rei Jorão de Israel e o rei Ben-Hadad da Síria. O rei da Síria arma estratégias para poder derrotar o rei Jorão. Só que todas as vezes que ele armava uma cilada, preparava uma armadilha para acossar
e prejudicar o exército de Israel, Eliseu tinha uma revelação de Deus e ele falava com o rei de Israel: rei, não vai por esse caminho, a Ben-Hadad está fazendo isso, está fazendo aquilo, e por mais de 2, 3 vezes isso aconteceu. E o que ficou parecendo é que dentro do exército da Síria havia um traidor, alguém que estava contando para o rei de Israel o que estava acontecendo. Essa foi a ideia que passou na mente do rei da Síria. Porém, um dos seus comandantes disse para ele: rei, não tem ninguém traindo o senhor. O que está acontecendo é que em Israel há um homem de Deus. Esse homem se chama Eliseu. E todas as vezes que o senhor no seu quarto fala qual é o plano, Deus revela para ele qual é o plano e ele revela para o rei de Israel qual é esse plano. Por isso nós não conseguimos prendê-lo. Então, o rei da Síria tomou uma decisão. Ele preparou um exército bastante numeroso e poderoso para ir atrás de Eliseu, para prender Eliseu. É muito interessante que a expressão que nós encontramos aqui é que ele não mandou matar Eliseu, ele mandou prender Eliseu, porque provavelmente ele queria aprender alguma coisa com esse homem de Deus. Quando o exército cerca a cidade de Dotã, onde Eliseu está, o seu moço, o seu escudeiro, o seu ajudante, o seu seminarista, ele abre a porta de casa e quando ele abre a porta de casa, ele vê um exército numeroso e poderoso e ele fica morrendo de medo daquele exército. Porém, ele pergunta para Eliseu: Eliseu, o que nós vamos fazer agora diante desse exército tão poderoso? E Eliseu diz para ele: não fica preocupado, porque maior são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra nós. O moço ficou sem entender o que estava acontecendo. Eliseu faz uma oração e fala: Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. Imediatamente os olhos daquele moço se abriram e ele começou a enxergar acima daquele exército da Síria, um exército muito mais numeroso e muito mais poderoso e que metia muito mais medo, porque ele via que o exército era formado por carros e cavalos de fogo e era pilotados por anjos, conduzidos por anjos. Era um exército poderosíssimo. E aí então Eliseu faz uma outra oração e ele faz a seguinte oração: Deus, eu quero que o Senhor torne agora cegos todos esses do exército inimigo. E acontece que a cegueira não é que eles vão estar perdendo a visão, é a mesma cegueira que estava acontecendo com esse moço. Eles estão diante de Eliseu e não reconhecem Eliseu, eles não percebem que eles estão diante do profeta e o profeta diz para eles assim: olha, não sou eu que vocês estão procurando, eu vou levar vocês até aquelas pessoas que vocês estão procurando. E ele pega esse exército, ele conduz todo o exército da Síria até chegar na capital de Israel, que é a Samaria. E quando ele chega na cidade, todo o exército de Israel rodeia aquele exército da Síria e Eliseu faz uma oração. E a oração é: Senhor, eu quero que agora eles voltem a enxergar. Os olhos do exército se abrem, eles percebem que estão no meio da cidade, que eles estão prestes a ser mortos e nesse momento o rei de Israel pergunta para Eliseu: Eliseu, o que é que nós devemos fazer? Eu devo matar esses soldados? E Eliseu diz assim: não mate esses soldados. O Senhor deve dar comida e água para eles, dê pão e água para eles, trate-os bem. E foi assim que o rei de Israel obedeceu à ordem que Eliseu tinha dado. E o resultado disso foi que esse exército voltou novamente para a Síria, contou para Ben-Hadad o que tinha acontecido e a Bíblia termina dizendo que houve paz entre a Síria e Israel. Isso vai estar no versículo 23 e diz assim, verso 23: Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Pai amado, a palavra do Senhor foi lida. E agora, Deus, nós queremos que o Senhor nos abençoe de forma que possamos entender a Tua palavra, aprender com a Tua palavra, mas Deus, muito mais do que simplesmente conhecer mais da Tua palavra. O nosso desejo nessa noite é que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos aprender, mas também que nós possamos colocar em prática todas as lições contidas aqui nesse livro. Assim nós oramos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu dividi esse texto em 5 partes distintas, cada uma delas contendo uma lição muito preciosa e muito poderosa que eu tenho absoluta convicção que vai abençoar a minha vida e vai abençoar também a sua vida. A primeira lição se encontra dos versículos 8 até o versículo 10 e eu chamei do verso 8 até o verso 10 de briga de gato e rato. É aquele momento em que o rei manda o seu exército
contra Israel e aquele exército não encontra inimigos porque Israel se desvia. Eu vou ler novamente do verso 8 ao verso 10. Verso 8 a 10 diz o seguinte: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e um conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal e tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Nesse texto nós percebemos três ações distintas. Nós percebemos que os inimigos armam estratégias contra Israel. Eliseu desvenda essas estratégias e revela esses planos do inimigo para o rei de Israel, e nós então percebemos que o resultado disso é que Israel se livra das armadilhas que tinham sido preparadas pelo rei da Síria. Quais são as lições que nós podemos aprender nesses três versículos? Nós aprendemos o seguinte, que o nosso adversário, que é Satanás, está sempre preparando algo para poder nos destruir. Não adianta você imaginar coisa contrária. Da mesma forma que Israel estava vivendo a vida dele pacatamente ali, não sabia o que o rei da Síria estava planejando. Muitas vezes os crentes ficam vivendo uma vida sem saber que Satanás todos os dias está planejando alguma coisa contra a sua vida. Todos os dias Satanás se levanta com ira, com ódio, com raiva da sua vida e ele arma ciladas, estratégias para poder derrubar você. Ele conhece a sua vida, ele sabe por onde você passa, ele conhece as suas fraquezas e ele deseja com todas as forças dele destruir a sua vida. Então nós temos um adversário dessa magnitude, que é poderoso, que é incansável e que te detesta. E você precisa saber que você está no meio dessa guerra, queira você ou não fazer parte da guerra. Satanás tem ao seu lado um exército que é muito poderoso e eles vão fazer tudo aquilo que for possível para poder destruir você. Eles vão trabalhar com as mídias, vão trabalhar nas redes sociais, vão trabalhar com as pessoas que você conhece, vão trabalhar com seus familiares, vão trabalhar com gente da sua própria casa, com pessoas no seu trabalho, com pessoas na sua escola, no seu prédio, onde você estiver. O mundo jaz no maligno e você precisa entender que todos os dias o inimigo prepara alguma cilada para poder derrubar você. É preciso que ao acordar você peça a Deus, para Deus revelar para você quais são essas ciladas, para que antes de cair nelas você possa se desviar delas. Alguns crentes são tão imprudentes que não entendem que existe um adversário e que esse adversário ele maquina coisas terríveis contra a minha vida e contra a sua vida. O desejo que nós devemos ter é o desejo de falar com Deus: Deus, revela-me, por favor, assim como o Senhor revelou para o rei Jorão, revela para mim quais são as estratégias de Satanás para que eu possa me desviar delas. Mas existe uma segunda lição. Essa segunda lição eu chamei de apelou, perdeu. E essa lição, ela está do verso 11 até o verso 14. E para que você possa trazer à memória isso aí, eu vou ler novamente do verso 11 até o verso 14. E o verso 11 a 14 diz o seguinte: o rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Eu chamei essa segunda lição de apelou, perdeu. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o rei da Síria fica sabendo que existe um homem de Deus lá em Israel que está revelando os seus planos, ele toma uma decisão: eu preciso acabar com esse Eliseu, eu preciso prender esse homem e eu preciso fazer com que ele não transmita mais as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus planos e que ele revele quais são as armadilhas para o rei de Israel. E ele então manda para essa cidade, manda para onde está o profeta, um
exército numeroso, um exército poderoso, porque ele sabia que ele estava diante de um grande adversário e ele precisava parar aquela arma. O rei Ben-Hadad, ele pensa que está sendo traído, descobre que não está sendo traído, mas que pelo contrário, em Israel há um homem de Deus que tem o poder de Deus, e ele sabe então, ele toma a atitude de mandar um exército para prender Eliseu. Quais são as lições que eu posso aprender com essa passagem? Ben-Hadad não manda matar o profeta. Nós vamos perceber lá no final, eu já contei aqui para vocês, que quando o rei de Israel deseja matar os soldados da Síria, Eliseu fala, não mate, dê alimento para eles, e aí eles se alimentam e voltam para Israel. A mesma estratégia, a mesma sabedoria que Ben-Hadad teve, Eliseu vai usar também. Ben-Hadad queria prender esse homem para saber como é que ele poderia usar esse homem. Ele descobre que Eliseu é um homem de Deus e que Eliseu é o líder espiritual. Ele é a pessoa que deve ser destruída. Ele é muito mais importante do que o rei de Israel, do que o general dos exércitos de Israel. Ele é um homem mais poderoso. É ele que todas as armas e toda a atenção ficam voltadas contra Eliseu. O que eu aprendo com isso? O papel do líder, a importância do líder. O inimigo reconhece quem era o seu verdadeiro oponente. Ben-Hadad sabe o seguinte, olha, por mais que tenha um exército muito poderoso ali, se não tiver alguém que esteja revelando os meus planos, eu destruo aquele exército. Mas como é que eu vou fazer para poder derrotar o exército, sendo que tem um líder que está conduzindo? Eles têm um líder espiritual, eles têm um homem que fala com o Deus deles e o Deus dele revela para ele quais são os meus segredos. E ele então percebe que é melhor acabar com Eliseu do que com todo o exército de Israel. Esse, meus irmãos, essa é a importância do líder. Satanás, ele sabe que existe um adversário, ele sabe que esse adversário é poderoso, mas ele sabe que se derrotar Eliseu, ele derrota todo o exército. A Bíblia fala que muitas vezes quem vai ser atacado é quem está na liderança. Então você deve orar pelos líderes da sua igreja. Aqui na 8ª Igreja você deve orar pela vida do pastor Jeremias, pela vida de todos os pastores da equipe pastoral, pelo conselho da nossa igreja, pelos diáconos da nossa igreja. Mas nós temos diversos níveis de liderança, nós temos os nossos professores, temos líderes de ministérios. Você deve cobrir essas pessoas de oração, porque as armas do inferno estão voltadas para a cabeça, eles têm um alvo na cabeça de cada líder, porque ele sabe que se derrubar o líder, ele derruba todas as pessoas que estão seguindo aquele líder. E ele sabia que para poder derrotar toda uma nação, bastava que ele derrotasse um único homem, bastava que derrotasse Eliseu e o exército de Israel cairia aos seus pés. Muitas vezes nós não entendemos as pressões espirituais que os líderes estão enfrentando. E principalmente agora, nesse momento de tanta guerra espiritual, de tanta pressão espiritual, é preciso que você esteja orando por todas as pessoas que lideram sobre a sua vida. Mas existe uma terceira lição. E a terceira lição a gente vai aprender com aquele moço que trabalha com Eliseu. E a lição é: vejo, mas não enxergo. E essa lição vai dos versos 15 até o verso 17, de 15 a 17. E o verso 15 a 17 diz o seguinte: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa mais linda. O moço vê o exército da Síria. Eliseu vê o exército de anjos.
Eliseu ora a Deus e aquele moço, então, depois da oração, ele começa a ver também todo o exército de anjos que estava ao redor deles. Algumas lições que nós precisamos aprender aqui. A primeira lição delas é: andar com um homem de Deus não torna você um homem de Deus. Aquele moço estava andando com Eliseu, mas ele não era Eliseu. Ele não tinha a intimidade que Eliseu tinha com Deus. Era por isso que os seus olhos estavam limitados ao natural, ele não via o sobrenatural. Ao imaginarmos, talvez você fique achando que você está muito seguro, apenas andando perto de homens de Deus, mas Deus quer muito mais do que você. Deus não quer que você apenas ande com homens de Deus, mas Deus deseja que você se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um crente cheio do poder de Deus, para que você tenha a visão espiritual acerca daquilo que está acontecendo ao seu redor. Quais eram as limitações desse moço de Eliseu? As suas limitações estavam naquilo que ele não via. Ele não via o exército de anjos. Ele não via o Deus que era dono desse exército de anjos. E ele também não via o homem de Deus sendo protegido pelo exército de anjos. A sua visão era simplesmente natural, ele via aquilo que todas as outras pessoas viam. Apesar dele ser um servo de Deus, de andar com o homem de Deus, a sua visão continuava limitada. E eu consigo ver hoje isso, um monte de crente, milhares, milhões de crentes que estão indo nas igrejas, mas que a visão deles é simplesmente natural, não conseguem enxergar nada do sobrenatural. Os anjos estão espalhados ao nosso lado, mas eles não conseguem ver os anjos, eles só conseguem enxergar o problema, eles só conseguem enxergar os inimigos, e é por isso que eles estão apavorados. É por isso que nós temos hoje um monte de crente preso nas suas casas com medo do coronavírus. Sabe por quê? Porque eles não estão tendo a visão espiritual acerca daquilo que está acontecendo. Da mesma forma que aquele moço tinha uma visão limitada, nós vemos crentes hoje que têm a sua visão limitada. Ele estava perto de Deus e ao mesmo tempo longe de Deus. Nós temos crentes que não enxergam as batalhas espirituais, que não enxergam os problemas que alguns filmes que você assiste traz para dentro da sua casa, de séries que você assiste que trazem pecado para dentro da sua casa, que trazem fragilidade, que trazem brechas para dentro da sua casa. Você não consegue perceber que nesse contexto mundial que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor está sendo perseguida. Você está tão cego que você não sabe que todos os dias nós temos milhares de pessoas que são perseguidas no mundo e muitos são mortos, decapitados, as esposas e as filhas sendo estupradas. E os crentes não conseguem enxergar esse ambiente de guerra que nós estamos inseridos nele. Não conhecem o inimigo, não conhecem as estratégias de Satanás, vivem como se Satanás fosse apenas uma ideia. Crentes que não conhecem o inimigo, mas crentes também que não conhecem Deus, que não têm experiência com Deus, que não caminham com Deus, que não experimentam o poder de Deus, que são acanhados, fracos, fechados, cegos. Eu aprendo uma lição poderosa olhando para esse texto, porque se por um lado nós temos o moço de Eliseu com essa visão limitada, por outro lado, nos mesmos versículos seguintes, nós temos a figura de um homem de Deus, de um homem cheio do poder de Deus, que tinha consciência de tudo que estava acontecendo, que tinha seus olhos espirituais abertos, que via o exército inimigo, mas também via o exército de anjos. Não é que ele não via o exército inimigo, ele via o exército da Síria, porém ele via que acima daquele exército tinha um exército de anjos com carro e cavalo de fogo, e quem estava conduzindo esses cavalos eram os anjos de guerra do Senhor. Ele tinha essa visão de que Deus estava no controle, de que a qualquer momento, quando aqueles sírios tentassem atacá-los, Deus não permitiria aquele ataque. O homem de Deus tinha consciência disso, e ele é um exemplo que nós devemos seguir. Eliseu é o exemplo que eu e você devemos seguir. Nós devemos ter esse desejo de termos os nossos olhos espirituais abertos e mais do que isso,
Nós devemos ser aquelas pessoas, eu e você, que estamos aqui na igreja e que estão assistindo agora o culto online. Nós temos que ser essas pessoas que fazemos as orações e os olhos dos outros são abertos. Os olhos dos incrédulos são abertos. Isso aconteceu comigo em janeiro de 1997, aqui na 8ª Igreja, lá no Salão Social, quando numa reunião de oração de um culto de libertação, eu recebi uma oração e foram expulsos de mim 2 demônios. E quando eu me levantei ali, lá no Salão Social, os meus olhos tinham se aberto. E eu me lembro perfeitamente de qual foi a sensação que eu senti. Durante 27 anos da minha vida, eu tinha vivido enganado pelo espiritismo kardecista. E de repente os meus olhos se abriram e eu comecei a falar, como é que eu não via que isso era demônio? Os meus olhos estavam fechados, eu estava cego. Da mesma forma que talvez você que está me ouvindo aí agora, talvez você também esteja cego. E nós precisamos orar para que Deus abra os olhos, para que todas as pessoas possam ver que Deus está no controle, que não tem coronavírus no controle de nada, que não tem esquerda, nem direita, nem centrão no controle de nada. Quem está no controle de todas as coisas é Jesus Cristo, meu Senhor e o seu Senhor. Essa verdade Eliseu fala para mim. Ele olha os olhos daquele homem que era seu discípulo, os olhos dele se abrem. E a pergunta que eu preciso fazer para você, você tem orado nesse sentido? Você tem orado para que o medo acabe, para que o pânico acabe, para que a cegueira e a mentira, ela termine, para que os nossos olhos se abram, para que nós possamos enxergar de verdade o que está acontecendo? A sua oração pode fazer os olhos de muitas pessoas se abrirem. E Deus tem usado a sua vida para abrir os olhos dessas pessoas? Essa pergunta, ela é fundamental para a sua caminhada de fé, para a sua caminhada cristã. Mais do que isso, existe uma 4ª lição, e eu chamei essa 4ª lição de um pedido inesperado, que é o versículo 18 e versículo 19. Verso 18 e verso 19 diz o seguinte: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que te firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é esse o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me e eu guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Eliseu ora e pede para que aquele exército fique cego. O exército se torna cego e Eliseu conduz aquele exército até Samaria. Qual é o pedido inesperado? Talvez, se fôssemos eu e você, ali no lugar de Eliseu, tivéssemos uma atitude precipitada e nós talvez fizéssemos a seguinte oração: Deus, aproveita que os carros do Senhor estão aqui, que os anjos do Senhor estão aqui e destrói o exército da Síria. Se ele tivesse feito esse pedido, talvez Deus tivesse respondido a sua oração e talvez aquele exército fosse dizimado. Porém, o pedido dele foi muito mais sábio. Eliseu não estava preocupado apenas com ganhar aquela batalha, ele estava preocupado em ganhar a guerra. E ele faz então o pedido: Deus, eu quero que o Senhor torne esse exército cego. Eu quero que eles não vejam que eu sou o homem que eles estão procurando. E aí a cegueira é a cegueira espiritual também. Da mesma forma que o moço tinha ficado cego espiritualmente no início, e depois os olhos dele se abriram, agora Eliseu pede para que os olhos espirituais do exército sírio se fechem, e eles não reconhecem Eliseu. Eles foram atrás de Eliseu, eles foram até a cidade onde falavam que Eliseu estava, mas de repente Deus os torna cegos. E olha só, quando eles estão cegos, Eliseu faz um convite para eles: olha, me sigam que eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. E aquele exército numeroso e poderoso segue Eliseu até a cidade de Samaria, onde estava o exército de Israel. Uma lição importantíssima para você. Percebe que quando você está cego, você é uma presa fácil? Percebe que quando você está cego, qualquer pessoa conduz você? Nós temos hoje milhares
milhões de crentes que estão sendo cegos espirituais e que estão sendo manipulados para fazerem pensar em coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus. Estão sendo levados para caminhos errados. No caso aqui desse texto, nós tínhamos um homem de Deus que estava levando esse exército para um determinado lugar. Mas olha o perigo, quando em vez de um homem de Deus, é um homem das trevas que está levando você que é crente, que está cego, para um lugar perigoso. Está levando você para a cova dos leões. E você sabe que nesse momento agora tem muito crente cego que está seguindo homens das trevas e não homens de Deus. Eliseu leva aqueles homens até Samaria, onde eles poderiam ter sido facilmente destruídos. Só que não vai ser isso que vai acontecer. Existe uma quinta e última lição. E a quinta e última lição eu aprendo do verso 20 ao verso 23, e eu chamei essa quinta lição de um ato de misericórdia. Versos 20 a 23 dizem o seguinte: quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um banquete e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas contra a terra de Israel. Os olhos do exército sírio se abrem. O rei Jorão consulta Eliseu. O rei reconhece o verdadeiro líder da nação. O rei chama o profeta de meu pai, como se o profeta tivesse uma autoridade maior do que a dele, porque mesmo que o rei tivesse a autoridade civil, ele não tinha autoridade espiritual, e a autoridade espiritual é muito maior do que a autoridade civil. E o rei então pergunta para o profeta: eu posso matá-los? Eu posso matá-los? O rei queria matar e acabar com parte do exército da Síria, mas o plano de Eliseu era muito maior. Ele falou: não, não mate. Esses aí não são seus prisioneiros, esses aí são prisioneiros do Senhor. Dê alimento para eles, dê bebida para eles e mande que eles voltem para a Síria. Foi isso que fizeram. E quando eles voltaram para a Síria, eles contaram para o rei Ben-Hadad o que tinha acontecido. E o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele percebe: olha, eu não vou mexer com esse povo, porque esse homem de Deus, ele tem muita intimidade com Deus, eu não dou conta de vencer esse exército. Se eu tentar lutar contra esse exército, eu vou perder essa batalha. Provavelmente, quando o rei da Síria mandou o exército atrás de Eliseu, ele mandou homens da sua mais alta confiança, porque esses homens, tendo passado por tudo que passaram, quando voltaram, o rei Ben-Hadad poderia ter simplesmente mandado matar aquele comandante. Como é que você é enganado dessa maneira? Mas ele não é tolo. Ele também foi um homem sábio. Ele percebeu que existia um poder muito maior do que o poder que ele tinha. Ele ouviu o seu comandante, que era comandante da sua confiança, e falou: com esse povo eu não vou mexer. É preciso que hoje, aqui no Brasil, as pessoas vejam Deus em nós e vejam o Deus que nós servimos, de forma que no coração deles gere uma palavra, e a palavra é: com esse povo eu não vou mexer. Com os crentes eu não vou brincar. Com as igrejas de Deus eu não vou mexer. É preciso que eu e você sejamos homens de Deus, cheios do poder de Deus, com nossa visão espiritual aberta para que entendamos tudo o que está acontecendo,
para que usemos de sabedoria e peçamos a Deus sabedoria dele, para que em vez de querermos ganhar uma guerra, que seria talvez abrir o nosso culto para receber 100 pessoas como hoje à noite aqui, mas para que nós tenhamos num tempo muito breve a igreja aberta para que ela possa voltar a estar lotada e para que a igreja seja a resposta que o Brasil precisa. Entenda uma coisa, o que o Brasil precisa não é nem da direita e nem da esquerda, e muito menos do centro. O que o Brasil precisa é de uma palavra que vem do alto, e para essa palavra, eu e você temos que ser o canal. Nós temos que orar para que os olhos do brasileiro se abram, para que eles reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, para que eles entreguem a sua vida a Ele, para que eles temam o nosso Deus, para que eles olhem para mim, olhem para você e digam: esses homens e essas mulheres são homens de Deus e são mulheres de Deus, e temam aquilo que nós podemos fazer, porque nós podemos orar, podemos torná-los cegos e podemos tomar o controle da nação nas nossas mãos, através da oração e através do poder do Espírito Santo de Deus. Para encerrar, eu quero chegar a algumas conclusões. E para essa conclusão eu quero fazer para você 3 perguntas. Para você que está assistindo o culto aqui e para você que está assistindo o culto em casa. A primeira pergunta é: você está cego como o ajudante de Eliseu? Nessa história, se você fosse o moço de Eliseu, você também não enxergaria os anjos e os carros? Muitos dos crentes que estão aqui e muitos dos jovens da 8ª Jovem estão cegos espiritualmente. A segunda pergunta: você deseja enxergar o que Eliseu enxergava? Você está disposto a viver a vida que o profeta vivia? Você está disposto a pagar o preço para se tornar um líder? E a partir do momento que você se torna um líder e que os seus olhos se abrem, mas que as armas do inferno vão estar apontadas para a sua testa, você sai da sua zona de conforto, você sai da sua zona de medo e você se apresenta como um homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus. Você deseja ter a visão que Eliseu tinha e ocupar um papel de líder nessa geração? E a terceira pergunta é: Deus tem te usado para abrir os olhos de alguém? Até hoje, quantas vezes você orou e você viu alguém enxergando o mundo espiritual, entregando a sua vida para Cristo, através da sua oração, da sua intercessão? Essas 3 perguntas vão fazer toda a diferença. Você está cego como o ajudante de Eliseu? Você deseja enxergar como Eliseu? Ou se você tem sido usado para abrir os olhos daqueles que estão cegos? Se você ainda está com medo, acuado e preocupado com o futuro, significa que você está cego como o moço de Eliseu. E talvez o inimigo tenha conseguido cegar você. Mas nesse instante agora, eu quero fazer uma oração para que os seus olhos sejam abertos e para que você veja o poder de Deus através da sua vida. Pai amado, eu não sei quais são as pessoas que estão assistindo esse culto agora. Eu não sei, ó Deus, quem vai assistir esse culto, essa mensagem depois. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor fez uma oração, que Eliseu fez uma oração, e que naquela oração que Eliseu fez, os olhos do seu ajudante se abriram. Nesse instante agora, Deus, eu quero pedir ao Senhor: tira todo o medo, tira todo o receio, tira toda a preocupação, ó Deus, desses que estão cegos, e abre os olhos para que eles possam ver o poder do Senhor, abre os olhos para que eles possam ver os anjos do Senhor, abre os olhos desses crentes, ó Deus, para que eles não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Faça, Deus, com que os olhos deles se abram para que nós possamos ver, Deus, os nossos crentes sendo usados para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Ó Deus, não tem como um cego conduzir outro cego, porque a Tua palavra diz que os 2 vão cair no abismo. Mas, ó Deus, que nós não sejamos daquele tipo de crente que é cego e que é manipulado, que é levado para caminhos escusos, para caminhos errados, mas que nós sejamos daquele tipo de crente, que nós pegamos as pessoas que estão afundadas no lamaçal do pecado e os levemos até a Sua luz, que os levemos até a Tua santa presença. Essa oração, meu Pai, eu faço agora, em nome de Jesus, para o Teu louvor. Assim oro e peço, e desde já pela fé eu Te agradeço. Louvado seja o Senhor. Jesus te abençoe. Tenha uma excelente noite. A paz.
Vamos lá, Alisson, vamos começar a sério esse negócio. Boa noite, amigos e amigas da Oitava Jovem. Meu amigo, minha amiga. Até a mãozinha aqui assim, ó, fazendo assim, ó. Você tá me atrapalhando, sou? Reclamaram semana passada, falando que a gente gritou muito assim que terminou. Mas você começou. gritou. Eu não gritei, eu só falei, você que aumentou o som na edição. Não aumentei, você é escandaloso. Eu ainda te chamei a atenção. Pra que começar gritando desse jeito, as pessoas não querem saber. Isso me irrita não, velho. Na cabeça delas, não. Agora, hashtag tô no culto. Você que publicou a hashtag e marcou Oitava Jovem nos stories do seu Instagram, você vai aparecer agora nessa tela aqui, ó. Definição de sábado perfeitos foram atualizadas. O açaí com granola, banana, leite em pó. Leite em pó, morango. Que maravilha, hein? Podia fazer um pedido desse aí, mandar entregar aqui, ô menino. Entrega aqui, ó. Pastor Eduardo! Tô no culto, Oitava Jovem! Bom dia, boa tarde, Bom dia, boa tarde, boa noite, exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Brito Mi, Oitava Jovem aquecendo o coração. Olha lá, é o Daniel Câmara. Você viu a homenagem que fizeram pra ele semana passada? Filho, a palavra foi boa também. Palavra boa, né? Mesmo os recados dessa semana, Alisson, quais são os recados dessa semana? Segunda-feira, 8 horas da noite, Aonde? Geração. Aonde? No Instagram da Oitava Jovem. Viu? Olha só que parceiro legal, te lembrei de falar onde é que é. Instagram. Eu encontrei meu tesouro. E lembrando também da arrecadação de cestas básicas que está acontecendo a campanha aí. Só você entrar no nosso link, oitavaigreja.org.br/doacão de cestas. Doacão de cestas, porque não tem cesta de internet, sabia disso? Ah, não tem, né? Não, que bom. Eu não te perguntei. Ninguém te perguntou. Eu não te perguntei. Ninguém te perguntou. Faz um apelo aí. Que apelo, Alisson? Um apelo, ai. As pessoas entregar a vida, isso foi no culto, filho. Não, pra você, né? Ah, isso é muita exposição, eu sou uma pessoa reservada, por favor, compensa, tá? Lembrando dos grupos, células e GECOIs que se reúnem às sextas-feiras no mundo online da internet, Zoom, Google Meet, Skype, o líder que escolhe. E você é líder de GECOI? Sim, sou líder de GECOI, meu GECOI está aí, eu lancei o desafio semana passada de multiplicação, mesmo no mundo online. E você multiplicou? Tá em processo de multiplicação, o GECOI não multiplica da noite pro dia. Então Eu, como um versado nessa área de células, né, supervisor da rede adolescente durante um tempo, líder, dei aula na turma. Eu posso dizer que já não multiplica da noite pro dia, é um trabalho que deve ser feito desde o primeiro dia de Jesus. Chega. Ele tá cortando hoje, Palmas, gente, palmas. Olha só, vamos buscar o café no copo de plástico. No copo de plástico, tá? Artista. Vamos café, ó, você vai derramar esse café aqui, hein? Ó, derramou aí, ó, no estúdio. Você que tá em casa, ó, pode pegar um café aí, tá? Boa noite pra você. Até semana que vem, viu? Quer mais alguma coisa pra falar? Não, acho que a gente falou tudo. Finge que tá bom o café, vai. Toma um golão agora. Eu quero ver ele tomar um golão. Oitava Jovem, nesse momento agora eu quero pedir para você se colocar de pé onde você estiver. Nós vamos receber agora a bênção apostólica e o meu desejo é que você pare tudo agora para você receber essa bênção. Aqui na Oitava, o pastor Jeremias tem nos ensinado a com uma mão nós recebemos e com outra mão nós distribuímos. Pai amado, nós louvamos e adoramos o nome santo do Senhor. Eu quero pedir a Deus que todas as músicas que foram cantadas hoje à noite aqui, que nós possamos meditar no que diz a letra de cada uma delas ao longo dessa semana. Mas eu te faço, Deus, agora um pedido ainda mais especial, que a palavra que foi ministrada através da vida de Eliseu, ela possa se cumprir, ó Deus, na vida de cada pessoa que assistir, ó Deus, esse vídeo agora. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces, ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas de forma abundante na minha vida e na sua vida, não apenas nessa noite de sábado, mas que essa bênção nos acompanhe pela eternidade. Assim oro e assim agradeço no nome de Jesus. Boa noite, Oitava Jovem. Fiquem com Deus.